Quarto e último bloco do Conexão Esporte. Continua o nosso bate-papo com Jaime Marcelo, visitando hoje o Estúdio 1 da Rede Premium TV para participar dentro do Conexão Esporte. Daqui a pouquinho tem Corinthians e Cruzeiro. Tem alguma outra informação de futebol que você queira passar, Monteiro? Você que é o nosso redator. A informação que eu tenho é que ontem o Vasco empatou com o Botafogo, né? E ajudou o Corinthians, né? Que senão também ia perder no mais. Brasileiro, isso no Campeonato Brasileiro. Ia perder mais uma posição. E o jogo de hoje, como eu falei, o Edson está dizendo que vai jogar como time pequeno. Eu acho que o Corinthians não vai jogar como time pequeno. O Corinthians vai ganhar esse jogo lá e vai trazer esse jogo para cá. E ele vai ser campeão empatando aqui na Arena Corinthians. Muito bem. Vai, Corinthians. Tomara. Edson Gaudêncio, algum assunto a tratar com o Jaime? Está à disposição dentro do Conexão Esporte para responder nossas perguntas? Algum bate-papo com ele aí a respeito do Futebol Master? O que o senhor gostaria de saber? Nós e o Jaime temos feito algumas transações de jogadores de futebol para a Europa. E o Jaime é um dos empresários mais sérios que eu vi, mais rápido, efetivo. Hoje, numa reunião de manhã, solicitei uma coisa para ele, que qualquer outro empresário demora 45 dias, ele fez e eu nem acreditei. No final da tarde, menos de 45 minutos. 45 dias. Então, ele fez em 45 minutos. É, mais ou menos isso. Então, isso me surpreende nele, dá credibilidade. Hoje eu levei um empresário, nós levamos, né, um empresário por nome de Anselmo. Perguntei, Anselmo, gente boa, né? Gente boa. Perguntei para o Anselmo, e o papo com o Jaime? Ele falou assim, eu precisava conhecer uns 20 caras igual esse. Eu perguntei para o Jaime, o que você achou do Anselmo? Me arruma uns 20 caras desses. Foi isso ou não foi? Foi isso aí. Anselmo é um cara de primeira. Eu acho que futebol, na verdade, qualquer esporte, você precisa ser dinâmico. Além do dinamismo, você precisa ter seriedade, né? Então, na nossa parceria, eu trago a seriedade que o Walter e o Edson me passam, apesar do Edson não ter pago meu jantar ainda, né? É que você come pouco. Deixa eu fazer uma pergunta agora, como apresentador, como repórter, como meio de comunicação, a gente tem que pensar muito em quem está do lado de lá nos assistindo, né? Então, o programa de hoje aqui, nós falamos de vários assuntos e o telespectador fica esperando alguma coisa, né, de conteúdo. Então, uma pergunta técnica. O telespectador que está nos assistindo agora, que tem dentro da família dele, dentro do condomínio dele, na rua, no bairro dele, um jogador de futebol, numa categoria de base, quais as armadilhas que o cara tem que fugir dentro do futebol, vocês que trabalham com isso, com um empresário? Como é que o cara consegue perceber que o empresário vai levar 45 dias para resolver um assunto para ele? Na maioria das vezes não consegue. O brasileiro comete um erro. Ele costuma dizer o seguinte, ele fala assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Espera aí, não é assim. Muitas vezes, nós temos atletas, por exemplo, que nós falamos assim, beleza, vamos levar esse atleta para jogar numa equipe, etc. e tal. E a família me liga, acaba pegando o meu telefone, me liga, fala, dá uma acelerada, tal, não sei o quê. E eu costumo sempre dizer, eu falo assim, você educou seu filho, você não deixou seu filho passar fome, você não deixa seu filho passar frio. Por que você quer me entregar seu filho e apressar para eu levar o seu filho de um país para outro sem cobrar de minha certeza de que ele não vai passar fome, de que ele não vai... Então, pai, mãe, na verdade é o seguinte, trate o futebol não como uma válvula de escape para o seu filho. Muitas vezes a gente sabe que esses garotos não tiveram acesso à escola, etc. e tal. Então, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Educação e conhecimento são coisas que não dependem apenas de uma escola. Então, qual é o primeiro passo que você precisa dar? Se certificar de que o seu filho tem uma estrutura para sair de sua casa. Nós ouvimos hoje, por exemplo, a narrativa do Anselmo dizendo que ele foi resgatar um atleta que estava envolvido com uma situação ruim. O próprio atleta pediu socorro. Então, o grande problema do pai que tem um atleta, ou um pseudo-atleta, ou um garoto que tem vocação para alguma coisa, é que o pai quer enxergar no futebol a salvação da lavoura. E a salvação, na verdade, é você entender a comunicação que você tem com seu filho. Então, você quer que seu filho jogue futebol? Aí eu te pergunto, você sabe onde seu filho está agora? Eu sei onde os meus filhos estão agora. Então, você precisa saber onde seus filhos estão.
Você precisa saber, Exatamente. sentir o que seus filhos precisam. É. Ah, meu filho tem condição de ir para outro país? Porque de repente você está embarcando seu filho no sonho de se tornar um jogador de futebol e seu filho está perdendo mais do que... O sonho vai se tornar lá na O frente sonho vai um se tornar um pesadelo. pesadelo, porque além de não ser um jogador Isso de futebol, o seu filho vai perder a essência. Então você imagina, você cria um filho, dá carinho, né, se preocupa, vai para as datas festivas, e aí seu filho cresce, aí você põe seu filho para correr atrás do sonho de ser um jogador de futebol, seu filho vai para um lugar onde não tem comida, Acabou o sonho. acabou o sonho. E além, não tem comida, não tem possibilidade de resgate às vezes, porque tem muito empresário de jogador de futebol que é vagabundo ordinário. Como tem muito presidente de clube que não é clube, é quadrilha. Eu conheço um monte. N clubes. E olha que nem me pergunte alguma coisa, que se tiver tempo eu falo. Você sabe que eu não guardo para mim. Não dá tempo, não. Então, ótimo. Então, assim, pai, antes de querer que o seu filho seja um jogador de futebol, um lutador, queira que seu filho seja um cidadão de bem. Qualquer esporte, né, Jaime? Qualquer esporte, né? Pra Eu tenho vida, né? certeza que Monteiro, qualquer um de nós, eu sempre dei como exemplo que o meu primeiro esporte foi o taekwondo. Meu mestre coreano, Yojin Kim, manda um abraço para ele, que inclusive Legal. está na Liberdade ali. Ele me ensinou uma das coisas mais valorosas que eu aprendi na vida. Ele me ensinou a não jogar lixo no chão. Isso. Então, ele me ensinou a jogar lixo no lixo. Então, às vezes as pessoas falam assim, Jaime, você é grosso, você é bravo, alguma coisa assim. É que, tipo, eu não tolero imbecilidade. E eu acho uma imbecilidade, às vezes, um pai, uma mãe colocar a carreira do filho à frente dos conceitos familiares, dos princípios. E essa coisa de falar assim, o cara é um bom atleta, mas é um bom profissional, mas é uma má pessoa. Isso não existe. Ok? Isso não existe. Você não sai de casa com uma calça, com uma perna curta, a outra... Você tem que usar uma coisa equilibrada. Seu carro tem duas portas que tem que fechar. Entendeu? Então é basicamente isso. Esses são os cuidados. Primeiro pense na educação do seu filho, depois pense em transformar ele num jogador de futebol. Edson, para finalizar esse raciocínio do Jaime, você que está muito nesse mercado também. Eu só vou acrescentar uma coisa. Meu filho, na verdade, tem que ter talento. Aí a pessoa chega e fala, tem como você levar meu filho para algum time? Eu tenho que levar, mas o cara lá está pedindo 5 mil. Aí já é um sinal de que... Aí já tem treta. Não, e o engraçado, é que muitas vezes existem pais que preferem pagar 15, 20, 30 mil reais para um cara, para um suposto empresário, mas às vezes ele precisa arcar, você fala assim, como uma conversa que nós tivemos, você fala assim, coloca seu filho num centro de treinamento, gasta 800 reais lá para ele ser avaliado e depois ele recebe um laudo dizendo, seu filho não está pronto ainda, segura ele aí mais uns 3 meses, mas ele prefere ouvir uma mentira de um cara que fala assim, não, me dá 15 mil reais que seu filho vai jogar amanhã. É isso mesmo. Ele paga os 15 mil reais e leva o cara. Perfeito, você explicou. É isso aí. Perfeito, é perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. A essência da malandragem é o que você conseguiu resumir bem aqui. Senhores, precisamos finalizar o Conexão Esporte. Se não for, impressão minha, está acabando o mundo lá fora de chuva. Está caindo a chuva. Rapaz do céu, para vazar o barulho aqui no estúdio de chuva, tem peixe morrendo afogado numa hora dessa aqui. Viu, Walter? Olha a diferença de como a gente pensa. Tem um jogador que nós estamos mandando agora, que nós pagamos a passagem de avião pro cara. Agora imagina se a gente chega e pede pro pai. Se a gente tem um princípio, como um princípio, não pedir nenhum dinheiro, fazer dinheiro depois do produto pronto, você jamais ia pedir dinheiro para o pai. Monteiro, no pique, irmão, nós temos 20 segundos para você finalizar a sua participação dentro do Conexão Esporte. 20 segundos? Pô, cara, eu sempre fico pequenininho o negócio aqui, mas tudo bem. Já foram quase 10. Já foram 10, agora só 10. Um abraço a todos, a audiência está aumentando, as pessoas estão me encontrando na rua. Poxa, você está lá das 6 às 7, com reprise. Às 21 horas. Às 21 horas. Está dando muita audiência, o pessoal tem visto bastante a gente. Quero mandar um abraço para o Jaime, que vai lançar um livro agora, né? Dia 20 e 29, no Livraria Vila Lobos. Cultura, Shopping Vila Lobos. Isso, exatamente. Estarei lá. Queria que vocês quiser ir lá tirar uma selfie comigo, sem problema. Volta, um abração, Edson, abração, todos aqui abraços. E de novo mandar um abração para Renata e para Marlene. E um beijão para minha esposa e minha filha, que eu amo vocês.
Edson Valdense, no pique, irmão. Obrigado, pessoal de casa. Obrigado, Jaimão, Monteiro, Walter, Lucas, Gustavo, Janaína. Tamo junto. Jaime, obrigado, viu, irmão, pela participação aqui. Beijo Sempre... pra minha mulher, né? senão você Ela é apanha. brava. Dona Lívia. É sempre um prazer receber você, um papo muito reto, muito sério, muito esclarecedor. A gente fica feliz de poder receber você aqui, de poder passar isso para os nossos telespectadores. Obrigado, parceiro. Eu que agradeço, me sinto em casa com essa família do Conexão. Muito obrigado, trabalho muito sério, sempre com esse ar bacana. Um beijo para os meus filhos, para a Jana e para o professor Paulo Freitas, que é um parceiro aí. Opa. É encerrado mais uma edição do Conexão Esporte. Um grande abraço a todos. Valeu, até mais.